Fala galera, beleza? Tô passando aqui hoje para conversar com vocês sobre Receita Federal do Brasil. No final de semana passado, eu gravei um vídeo pra gente trocar uma ideia, passei algumas coisas importantes na minha concepção para vocês decidirem se faziam a Receita Federal ou não, mas eu vi que o negócio não funcionou muito bem não, viu? Porque eu pensei assim, porra, vou postar esse vídeo aqui, vou ajudar a galera a decidir, e aí a galera mandava direct assim, pô Gustavo, vi teu vídeo, cara, que isso, me ajudou muito a decidir se eu faço a Receita Federal. Mas, aí, depois desse mais, amigo, vi uma história gigantesca que, na verdade, o cara não tinha decidido porra nenhuma. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo nesse próximo vídeo que eu vou gravar, pra gente falar sobre a Receita Federal, porque ainda está em tempo de você decidir se você vai fazer a Receita Federal ou não, e eu espero conseguir ajudá-los de forma mais objetiva, tá? O que eu vou fazer? Eu vou me colocar na posição de 4 candidatos e vou falar pra vocês quais são os problemas, o que você tem que pensar em cada dessas situações. Quais são os 4 candidatos? O candidato iniciante, o candidato intermediário, o candidato experiente e o candidato muito experiente, tá? Vamos começar pelo candidato iniciante. O candidato iniciante, galera, ele é o que tem menos a perder, porque ele é azarão, ele vai chegar apostando na Receita Federal e ele não passaria num fisco estadual esse ano. Ah, mas Minas Gerais vem com muita vaga. Dificilmente passa. A gente tem pouco tempo para Minas Gerais, o cara tem que ser muito acima da curva nas funções executivas envolvidas no estudo para concurso público. Então, se esse cara fizer a receita, tá tranquilo. O que ele vai ter que pensar para decidir se ele faz analista ou auditor? Se ele fizer analista, ele tem uma mínima chance de passar se ele for acima da curva, tá? E isso se a prova for ali por dezembro, porque se for antes de dezembro não tem chance de passar não, chance zero. Mas, fazendo analista, ele perde muito em competitividade para os fiscos estaduais e municipais do ano que vem, porque ele vai estar sem ver várias matérias importantes que vão ser cobradas nesses fiscos. ISS São Paulo, você faz Paraná, enfim, você faz Rio de Janeiro, deve vir no ano que vem. Então, vai ficar enfraquecido para esses fiscos. Então, se ele faz analista, ele tem chance de resolver a vida, uma chance pequena? Tem, mas não vê um monte de disciplina. Se ele faz para auditor, a chance de aprovação é zero, mesmo que ele seja muito acima da curva. Ah, Gustavo, mas eu conheço um cara que, porra, estudou 5 meses no concurso 2014 e passou. Mentira. Para a Receita Federal é mentira. Você conhece para fisco estadual porque tem menos matéria. Agora, para a Receita, amigo, a quantidade de conteúdo decoreba que tem, é impossível tu criar a memória de longo prazo em 5 meses suficiente para você passar, tá? A não ser que tenha 1000 vagas, tá? O que não vai ser o caso, que o CR nem deve ser tão parrudo nesse ano, tá? Então, basicamente isso, se você é iniciante, faz analista, enfraquece um pouquinho pro ano que vem, não é tanta coisa assim, mas tem chance de ser aprovado, faz para auditor, a tua chance é zero, mas você segue firme na lista na fila para os fiscos estaduais e municipais do ano que vem. Deixa eu molhar a goela aqui rapidinho, galera, só um segundo. Ó. Canequinha da Guruja. Tá, o intermediário, coitado, esse talvez seja o que tenha mais a perder, galera. Pelo seguinte, ele vai fazer a Receita Federal, se ele for um bom candidato, fizer um bom planejamento, ele tem chance de aprovação para analista e chance para auditor, um pouco menor, mas tem chance para auditor. Só que, se ele não passa em um desses concursos, ele volta lá para trás não, mas volta um pouquinho para trás na fila de fiscos estaduais e municipais. Principalmente se a Receita Federal vier antes de algum fisco estadual que ainda vem esse ano. Tipo assim, prova da Receita em outubro, prova de Minas em dezembro. Daí esse cara ficou enfraquecido, tá? Então, esse tem que pensar muito bem. Porra, vou fazer a Receita e corro um risco, se tiver um estadual logo na sequência, de estar realmente enfraquecido, ou aproveito a chance para a Receita, porque eu vou ter chance de aprovação, faço até para analista, para chegar com muita chance de aprovação, ou para auditor mesmo, e tento resolver minha vida de uma vez, porque eu quero fazer a Receita. É uma decisão, galera, muito difícil, sério. Essa decisão aí, inclusive vou abrir um parênteses aqui, 8 anos acompanhando vocês, eu nunca vi um momento de decisão tão difícil. A gente já teve coincidência de 2 fiscos no passado, mas não eram fiscos tão grandes da mesma proporção. Agora você tem, de um lado, a Receita Federal do Brasil, apenas o concurso mais desejado por todo mundo, não por todo mundo, mas pela maioria, e do outro tem, porra, Minas Gerais, Mato Grosso, ISS Rio de Janeiro, Goiânia, Criciúma, Amapá, enfim, uma porrada de fisco, né, que deve vir esse ano. Dito isso, eu tenho que fazer um outro parêntese. Tu imagina esse pobre desse candidato intermediário se ele fala assim, ah não vou fazer a Receita Federal. Eu vou esperar porque eu quero Minas Gerais. Então vai me doer o coração, mas como eu quero muito Minas Gerais, eu não vou fazer Receita Federal. E aí o cara fica estudando lá as matérias de Minas Gerais e Minas Gerais não vem. Até porque
Minas Gerais, nesse momento, vou te contar, viu? Vai, não vai, vai, não vai. Nesse momento, eu não sei nem falar pra vocês se vai ou não vai. Vai, tá, vai sair. Agora, não sei se vai sair tão breve, não. Como é que esse cara vai lidar? Imagina, tipo, não fazendo Minas Gerais, chegando ali em setembro, o Brasil inteiro falando em Receita Federal, porque a prova tá marcada, o cara vai comprar pão, o nego tá falando da Receita Federal na fila do pão, o tiozinho da banca de jornal pergunta para ele se ele tá estudando pra Receita Federal, e ele, coitado, tá estudando LTE de Minas Gerais. Vai ter que tomar muito antidepressivo, né? Mas enfim, é uma decisão pancada pro cara que é intermediário. Para mim, é o pior candidato, é o candidato que vai sofrer mais nessa decisão. Vamos pro candidato experiente, que é o segundo que vai sofrer mais. Por quê? Esse experiente, ele vai ter chance pra caramba para analista, ele vai ter chance para auditor, só que ele tem chance de não conseguir passar. E ele faz essa prova, não passa, o que acontece? Ele volta para trás, né, na fila estadual municipal. Não volta tão atrás quanto o cara que é intermediário, mas ele perde algumas posições. O legal desse experiente, por que eu falo que ele é o segundo que sofre mais? Porque se tiver ali um mês e meio, 2 meses entre a Receita e Minas Gerais, ele consegue recuperar e passar em Minas Gerais. Mas Mato Grosso praticamente morreu para ele. Primeiro porque as provas devem ser muito próximas da Receita de Mato Grosso. E depois que para passar em Mato Grosso, meu amigo, tu vai ter que estar voando alto. E tu não vai estar voando alto se você ficou estudando para a Receita Federal, tá? Ô, Gustavo, mas que realidade dura. Sim, infelizmente eu tenho que trazer essa realidade dura para vocês, galera. Já o candidato muito experiente, o cara que está estudando há muito tempo, já construiu memória de longo prazo das matérias básicas, está sossegado, ele pode arriscar mais, porque ele pode fazer a Receita Federal, passar na Receita e falar assim depois, pô, quer saber, o que eu vou fazer em Minas, vou passar em Minas. Vou fazer Mato Grosso, vou passar no Mato Grosso. Mato Grosso é um pouquinho mais difícil, né? Mas tem chance. Só que é o seguinte, tudo isso que eu estou conjecturando para vocês é em cima do que a gente tem hoje. E vocês devem estar percebendo que a realidade de lançamento de edital, de definição de banca, ela muda a cada semana. Semana passada, Minas Gerais era certo, que ia sair em julho. Agora, tá mais ou menos. Eu diria até que tá mais para menos. Então, semana que vem, eu posso virar para vocês e falar, galera, surgiu lá de dentro essa informação aqui, ó, edital sai semana que vem. E aí? Como é que a gente lida com isso? Por que eu tô trazendo isso para vocês, galera? No final das contas, se eu fosse vocês, eu pegaria um papelzinho e colocaria assim, se eu fizer Receita Federal, 2 pontos. Situação 1, Receita Federal coincide com Mato Grosso. Como é que eu vou me sentir? Você vai pensar. Segunda situação, Receita Federal coincide com Minas Gerais. Como é que eu vou me sentir? E aí, você vai colocar ali as situações, como é que você vai se sentir fazendo a Receita Federal. Aí você coloca, não fazendo a Receita Federal. Situação 1, não vem porra nenhuma, só vem a Receita. Como que vai ficar minha cara de tacho? Eu vou conseguir lidar de boa? Não faça a Receita Federal, Minas Gerais vem um pouquinho depois de Receita Federal, mas o suficiente para eu ter feito Receita Federal e chegado competitivo em Minas Gerais. Como é que eu vou me sentir? Então, galera, é um monte de variável, pouquíssimas certezas que a gente tem nesse momento, e o que eu vou garantir para vocês é, vocês nunca vão deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, velho, tomei a decisão muito certa em fazer a Receita Federal. Só lá na frente, quando a gente já tiver conhecimento de tudo, ou se você tem o sonho da Receita Federal, porque muitos de vocês têm o sonho da Receita Federal e falam assim, Gustavo, eu arrisco qualquer concurso pela Receita Federal. Beleza, não tenho o que pensar nesse caso. Mas eu sei que a maioria de vocês não é assim, então a gente vai ter que lidar com incerteza, a gente vai ter que lidar com dúvidas dia a dia, a gente vai decidir às vezes aqui, porra, vou estudar para Receita, e vai chegar ali daqui a, sei lá, 3 quartas-feiras você vai estar estudando e a incerteza vai estar castigando, e você não pode deixar essa incerteza atrapalhar o teu estudo, o teu rendimento, tá? Vou estender um pouquinho mais esse vídeo aqui para falar também sobre alguns casos de candidatos. Tá? O que acontece? Alguns candidatos, e não são poucos, eles rendem muito mais sob pressão. Então, assim, se o cara entra num desafio, num pós-edital, já entra numa coisa mais reta final, sabendo que vai ter prova ali naquele... A autorização já saiu e tal, e vai ter prova no período curto, ele rende muito mais. Então, por exemplo, eu tenho alunos que eles estavam estudando por conta própria, e eles estavam fazendo 20 horas por semana, 24 horas por semana, mas assim, daquele jeito, sabe? Com aquele rendimento ruim. E aí o cara entra no desafio da Receita e ele já entra assim, Gustavo, 40 horas por semana, fechou. E o cabra vai fazer 40 horas por semana mesmo, vai estudar com alto rendimento, com motivação lá em cima, e se a tua motivação vai lá em cima, a tua atenção aumenta, a tua atenção é irmã da criação da memória de longo prazo, então esse cara vai estudar muito melhor. E aí o que ele vai ter de ganho de qualidade no estudo
compensa muito da perda que ele vai ter de tempo por estar dedicando tempo para as matérias específicas da Receita. Então acaba ficando quase elas por elas, tá? Pergunte-se se você é aquele candidato que gosta de pressão, tá? Já outros candidatos não. Gostam de tranquilidade, planejamento, estudar com calma. Se começa a ficar um pouco mais ansioso, não rende nada. Se você for esse candidato e não estar certo de fazer Receita Federal, pode ser perigoso, sim, focar num pós-edital, num desafio, ou começar a planejar o teu estudo focado na Receita Federal, tá? Galera, espero que eu tenha sido um pouco mais objetivo dessa vez, que eu não tenha falado, não ajudado vocês com muita coisa em relação à decisão. Por mais que eu fale, por mais que eu responda em caixinha, por mais que eu ajude em direct, vocês nunca vão ter certeza, tá? E eu nunca vou ter certeza do que vocês estão sentindo em relação à dúvida desses concursos. Então, sejam sábios, tentem ser objetivos na decisão e boa sorte com a decisão que vocês tomarem por aí, tá? E no que eu puder, eu vou ajudando por aqui. Beleza, galera? Vamos junto!